Oi pessoal, meu nome é Nívia, eu sou do canal Escrevendo uma Nova História. Para quem não me conhece, eu moro há 7 anos aqui na Espanha, morei 1 ano em Portugal e eu vivo aqui com a minha família, meu esposo e 2 filhas, tá bom? É, no vídeo de hoje eu vou estar comentando um pouquinho com vocês a respeito de trabalho, né? De como que trabalhar aqui na Espanha, como que foi a minha experiência, como está sendo, né, a minha vida aqui laboral, né, na Espanha. Eu vou estar contando aqui, gente, para vocês a realidade, né, daquilo que eu vivo, tá bom? Então, isso é aquilo que eu passo, tá bom? Aquilo que eu vivo. Então, eu sou bem sincera, honesta com as coisas. Se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, né, se te enriquece, né, o seu conhecimento de alguma maneira e você gosta, então eu te peço, dá aí o seu joinha, se inscreve no canal, né, compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e possa recomendar a outras pessoas, né? Mas enfim, vamos ao vídeo, né? Bom, a minha vida laboral, ela demorou um pouco aqui na Espanha, por vários fatores, né? Foram vários fatores que influenciaram. O meu esposo não, ele já chegou trabalhando, né, em Portugal, eu também trabalhei, mas depois chegou aqui na Espanha também, sempre trabalhou, né, chegou a ficar desempregado, parado algumas vezes, mas dificilmente, né, ele sempre conseguiu trabalhar. Mas por quê? Porque ele não fica com as crianças, né, é ele que sai, né, e provê. Então, para mim a coisa dificultou bastante, né, uma hora era por tema de horário da escola, que nunca dava certo, né? Outra hora é porque a gente morava em algum lugar que necessitava os dois ter carro. E mesmo assim, se os dois tivessem carro, o horário tinha que se enquadrar com a saída das meninas na escola, da pequena principalmente. Bom, o mais óbvio que aconteceu foi o seguinte: quando chegamos aí em Espanha, demorou um pouco, né, pra gente se legalizar. Depois eu fiquei doente, né, eu tive um problema de rim. Depois entrou o Covid, né, entrou o Covid, eu já estava doente, na realidade. Eu tive a minha bebê, né, então todos esses fatores, né, demorou e tardou, influenciaram, né, com eu conseguir um trabalho, né, quando eu tinha documentação já em ordem, e aí influenciou bastante. Bom, o meu primeiro trabalho na Espanha, meu primeiro emprego aqui, ele foi num hotel, na limpeza, né, geral, limpeza geral do hotel, tudo, desde limpar quartos, banheiros, ginásios, lugares que tivesse, zona de ócio, né, onde piscina, onde o pessoal se banhava ali na piscina, enfim, tudo geral, né? Esse foi o meu primeiro trabalho na limpeza num hotel rural. Logo depois disso, eu fiquei 15 dias só nesse hotel, porque infelizmente, né, na época, a minha filha, ela adoeceu bastante, e a pequena, a Valentina, e como eu disse nos vídeos anteriores, é complicado se você não tem aqui uma rede de apoio, você não tem família, você não tem quem te ajude, né? E também a saúde aqui, ela tem eles têm uma maneira uma forma muito diferente, né, de ver as coisas. Não é assim, como que eu posso dizer, não é, ai Deus, me foge a palavra agora, mas é assim, olha, por exemplo, eles não fazem assim muitos exames, muitas investigações, né? Então, o que acontece? A criança às vezes tem verme. O que aconteceu com a minha filha? Minha filha tinha vermes. Minha filha estava tendo febre, vômito, tudo por conta de verme. Como nunca foi desparasitada, porque aqui não existe esse hábito, né? Não existe essa coisa de desparasitar uma criança. Então, a gente não sabia o porquê que ela ficava tão doente, né? Então, precisou chegar ao extremo, o extremo do negócio mesmo, para que eu conseguisse, né, convencer, né, nesse caso, mostrar as fotos, né, do que estava acontecendo, do vômito
da caca, né, do cocô dela, para eles verem que realmente era verme e aí me passar a medicação, né, nessa época. Bom, mas enfim, isso aí é assunto para um outro vídeo que eu vou estar falando depois da saúde aqui também. Mas enfim, eu fiquei impedida de trabalhar porque ela ficou doente, fui cuidar dela. Passou o tempo, né? Eu consegui um outro trabalho, né? Também em hotel, tá bom? E nesse hotel eu trabalhava 3 horas, também na limpeza, limpava tudo, limpava o restaurante do hotel, limpava a parte de fora, né? Onde tinha as árvores, limpava todos os quartos, fazia tudo, geral também ali, e eu ganhava 300 euros por mês, mensal, porque eu fazia 3 horinhas. E ali, a hora do trabalho era 5 euros a hora do trabalho. Então, era 5 euros por hora, né? Então, eu não conseguia fazer, não se podia fazer mais que 3 horas. Então, eu fazia 3 horitas e eu tinha um salário de 300 euros por mês. Bom, terminando, saindo desse hotel, né, onde eu fiquei aí uns 2 meses mais ou menos, eu consegui através da diretora da minha filha da escola, né, que me ajudou muito, um trabalho para cuidar de idosos, né, por uma empresa. Essa empresa, eu trabalhava 6 horas, tá, para ela, eu prestava serviço 6 horas, sendo que era horário partido, eu trabalhava 3 horas de manhã e depois voltava e trabalhava mais 3 horas à tarde. Eu ganhava 700 euros nessa empresa, mensal. Eram 6 horas trabalhadas e eu ganhava 700 euros mensal, tá bom? Para cuidar de dois idosos, um casal de idosos e uma senhora. Fazia tudo, tá? Eu fazia a comida, eu limpava também o lugar onde eles ficavam, né? Tinha que fazer a limpeza ali, dava banho e levava para passear. Hoje, para trabalhar, né, na mesma empresa, tem que ter o curso, tá bom? Na maioria das vezes aqui, gente, para você trabalhar com idosos, você tem que fazer cursos. Também até para você limpar vidraça, né? Os vidros, os cristais, eles falam cristais, né? Que é limpar, na realidade, janelas aí no Brasil, você também tem que fazer curso. Muitas vezes, para você trabalhar num hotel, também existe cursos de camareiro. Você também tem que fazer cursos. Mas não é regra de via, tá? Não é sempre. Então, eu tô falando aqui, né, da realidade minha, mas que eu já também passei por isso, para trabalhar nessas profissões aí, já me pediram cursos. Bom, enfim, trabalhei nesse hotel, aí na limpeza, depois trabalhei com os idosos, e depois eu fui trabalhar numa outra província, para cobrir uma baixa. Para cuidar dos idosos também foi para cobrir uma baixa médica de uma pessoa que estava doente, estava enferma, né? Depois eu fui cobrir uma baixa numa fábrica. Eu trabalhei numa fábrica, eu vou deixar aí para vocês verem o meu trabalho, né? A fotinho. Onde eu usava uma roupa bem pesada, de borracha, né? Plástico lá, uma roupa para não molhar. E era de operária de limpeza nessa fábrica. E ali eu trabalhava com a mangueira industrial. E quando eu ligava, né, aquele jato de água quente que vinha, eu tinha medo da mangueira me levar junto, porque eu sou pequena e eu sou magra. E era bem complicado, né, pra mim. E eu tinha que lavar aqueles contêineres, né, contenedores grandes assim, que eles faziam ali, as hamburguesas, né, que eles dizem, como hamburguesa, na verdade a carne, né, da hamburguesa, que é o hambúrguer, né, nada mais é que a carne do hambúrguer, nada mais é também do que os nossos chiquinitos que a gente fazia também aí no Brasil, ali que a gente chama, né, no Brasil, aqui eles chamam de empanadilhas. Então eu trabalhei nessa fábrica, tá? Também para cobrir uma baixa médica, também trabalhei 30 dias nessa empresa. Depois eu saí dessa empresa e eu fui trabalhar numa padaria, na limpeza. Depois eu fui trabalhar em um banco, na limpeza. Tudo para cobrir baixas médicas ou férias. Todos esses lugares por onde eu passei, gente, foi apenas 3 horinhas, 4 horinhas de trabalho. Então, o salário era bem pouquinho no final do mês.
né? Nunca era um horário completo. O único lugar que foi horário completo foi nessa fábrica aí, da Mangueira, que eu falei aí, de lavar, né? Essa fábrica que foi a parte de limpeza industrial. Bom, saindo dessa parte aí, né, eu também trabalhei, deixa eu me lembrar, depois do hotel, depois da limpeza da padaria, assim, eu trabalhei também num órgão público, um lugar aqui que era considerado um órgão público, na limpeza também. Ali foi um lugar mais assim, melhor assim de se trabalhar, né? Porque a limpeza era mais sencilla, mais simples, né? Era só mesas, né? Lixeirinha para você esvaziar, os banheiros eram limpinhos, mas infelizmente foi só 15 dias também, que foi para cobrir também uma baixa médica também de uma colega, né? De uma pessoa que trabalhava ali. Logo depois de tudo isso, eu trabalhei em outro hotel. Eu já trabalhei em 3 hotéis aqui. Eu trabalhei em um outro hotel, que era um hotel de estrada, um hotel de avenida, né? Como a gente diz aí no Brasil, hotel de estrada. E era um hotel onde eu limpava também os quartos e os banhos, eu fazia as camas e eu limpava tudo, né? Desde da parte da cozinha até os elevadores, as escadas, enfim, tudo. Tinha que fazer 24 quartos, né? E mais 12 quartos na parte de baixo. Muitas vezes era dividido os quartos de baixo, os de cima não, era você que fazia inteiro, né? Os 24, mas às vezes na parte de baixo tinha uma companheira que a gente se ajudava, né? Éramos em 2, mas muitas vezes não dava tempo dela fazer, dela ajudar, e aí ficava eu mesmo fazendo. E a gente tinha, fora isso, a gente tinha também o trabalho de contar as toalhas, de estar colocando essas toalhas, né, e esses lençóis tudo nos armários para trabalhar no outro dia. A gente que tinha que buscar a água para levar até os quartos, até os frigobar dos quartos, a gente, enfim, aqui você faz tudo, tá? Aqui não existe, eu vou trabalhar numa profissão aqui, vou fazer a limpeza, eu só vou fazer a limpeza. Não, você faz tudo, é tudo. Tudo que tiver que fazer ali, você vai fazer, né? Porque é uma realidade aqui vivida e eu sou honesta, tá? O salário ali era 1.300, então foi o melhor lugar onde eu consegui ganhar um pouquinho mais. Eu trabalhei ali também pouco, trabalhei 2 meses, né? Porque era muito longe, eu chegava cansadíssima em casa e eu não conseguia nem fazer a janta, tá? Porque era como se sugasse o meu sangue num canudinho. Então foi bem difícil, tá? Sem contar que era um dia apenas que se descansava, um dia apenas na semana. E aí ficou complicadíssimo. Eu saí deste. E entrei também em uma residência de maiores. O que é, gente, uma residência de maiores? Uma residência de maiores é como se fosse um asilo aí no Brasil, né? Como se fosse um asilo. E eu entrei também para trabalhar na limpeza também desse asilo, né? Onde era para limpar os quartos, né? Dos nossos velhinhos, dos espanholitos. Mas não era só isso, né? Como sempre, não era só isso. Tinha que limpar tudo. Tinha que limpar a igreja, que fazia parte ali dentro do asilo. Tinha que limpar também, perdão, a parte de o clube, né, onde eles faziam o esporte deles, né, o deporte, enfim, todas as salas que se possa imaginar dos funcionários, né, salas de reuniões, sala de RH, recepção, portas, janelas, tudo, 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 tudo. Incluso você tinha que ir na cozinha também e limpar, lavar, né, os pratos, os copos, as xícaras, ajudar a montar as mesas de café da manhã, de desayuno, né, que eles falam, da comida, que é o almoço nosso, da merenda, da parte da tarde e da janta, que é a cena aqui. Então, era completo, desculpa, é geral. Trabalhei também ali um mês também, porque também foi um serviço que eu tinha que trabalhar 12 horas por dia,
né? Eu trabalhava 12 horas durante 3 dias, depois eu folgava 2 dias, mas os 2 dias que eu descansava, honestamente, não valia pelos 3 dias, eu não aguentava, eu já estava mexendo com a minha saúde já, eu estava já ficando mal de novo do rim, porque o esforço físico, o esforço era fora do normal, eu ficava muito cansada, era além das minhas forças. Eu sou uma pessoa muito batalhadora e eu não tenho medo de encarar nem de trabalhar, mas foi demais para mim, sabe? Então eu saí deste trabalho também e consegui num outro hotel e fui trabalhar em um hotel de praia. Esse, gente, foi o tiro de misericórdia, eu posso dizer. Eu queria muito, né? Eu precisava muito. Eu preciso, na verdade, trabalhar, né? Quem não precisa, né? Ter um pouco de dignidade. E eu queria muito trabalhar e eu estava, assim, animadíssima para trabalhar ali. Mas eu entrei, eu trabalhei. Gente, o local pagava certo, pagava em dia. O salário também era 1.300, né? Porém, era muito sofrido. Muito, muito sofrido. Era surreal, né? Eu não vou nem comentar porque era surreal. Então foi muito cansativo. De verdade, para mim foi um dos lugares mais cansativos que eu trabalhei. Era um lugar onde eu trabalhava e cada quarto que eu entrava era uma lágrima que descia dos meus olhos. E eu falava: Deus, me ajuda e me dá forças porque eu preciso chegar até o final do dia e amanhã eu preciso estar aqui de novo. Então, assim, foram 15 dias ali, né, onde eu tomei a atitude de buscar outro trabalho, né? Então, eu falei, enquanto eu não conseguir outro trabalho, eu não saio desse. E aí foi aonde eu consegui, graças a Deus, em uma fábrica, na limpeza de uma fábrica. E quando a mulher, né, a senhora, me deu certeza de que o trabalho era meu, na limpeza da fábrica, eu pedi para sair, eu pedi as contas, né? E aí eu saí. Então ali foi realmente o meu tiro de misericórdia. Foi um lugar onde eu senti, assim, realmente que eu não ia aguentar, né? Eu ia acabar acamada, de verdade, voltando para um hospital, porque por 3 vezes eu fui internada na Espanha por problemas renais, né? E eu não queria deixar de novo as minhas filhas e o meu marido aí desesperado com 2 crianças só, né? Em um país onde você não tem família. Então a gente tem que ter também, a gente precisa trabalhar, mas a gente tem que ter também juízo, sabedoria, né? Bom, mas esses foram os trabalhos, tá bom? E hoje eu trabalho então na limpeza, tá bom? De uma fábrica, onde eu faço ali a limpeza dos banheiros, eu faço ali a limpeza dos lugares onde as pessoas se trocam, né? Trocam de roupa, dos vestuários, aqui também eles chamam de vestuários. Eu faço a limpeza também do local onde os funcionários comem, tá? A cozinha, os armários, as geladeiras, né? As mesas, as cadeiras, tudo isso sou eu que limpo, tá bom? Eu também faço a parte de cima da fábrica, né? Que é todas as salas de reuniões, de café, de controle de qualidade, enfim, é uma fábrica grande, então tem muitas salas, eu que faço tudo, né? Mas assim, gente, dos males o menor, né? Até aqui Deus tem me ajudado. O que eu peço, a única coisa que eu peço a Deus é força, saúde, para que eu aguente, né? Porque não é o trabalho em si, né? É realmente você chegar no final do mês e você falar assim, eu quero fazer algo, eu quero conseguir guardar algo, né? Então, esse é o maior problema, porque quando nós saímos do Brasil e nós vamos para fora, a nossa meta, né? Pelo menos a minha era essa, né? A nossa imaginação, o nosso sonho, né? O nosso projeto é a gente trabalhar para a gente fazer um pé de meia, para a gente fazer alguma coisa. Se você sai
e você trabalha, né, e você vive da mesma maneira em que você vivia no Brasil, não adiantou de nada, né, a sua vida. Então, o problema é esse. Esse é o problema. Porque quando a gente sai, a gente tem que ter consciência, né, de que a gente é imigrante e que a gente vai trabalhar naquilo que aparecer, naquilo que as pessoas que são nascidas aqui não fazem, né, ou não querem. Muitas fazem também, né, mas eu digo assim, muitos não ficam, não querem, né. Então, é isso, tá? Se vocês entenderam um pouquinho mais, é isso que eu faço aqui na Espanha. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é que aqui os pueblos, né, os lugares onde você mora, os lugares onde tem os polígonos, na verdade, né, os polígonos industriais aqui, onde tem as fábricas, gente, é quase que impossível você chegar de ônibus. Então, que você tenha consciência disso, que você saiba, fique sabendo, né, na realidade, fique sabendo que funciona assim. Se você trabalha, se você mora no centro, você mora bem centralizado, você vai pagar caro num aluguel. E se você se afasta do centro, você tem que ter em mente que você tem que conseguir um lugar que tenha bons acessos de transporte, né? Se você não tem um carro, né, para se deslocar. Por quê? Porque senão você não consegue trabalhar. As fábricas aqui, elas ficam em lugares que se chamam polígonos industriais. Então, não é como no Brasil, que você vai trabalhar numa fábrica e você pega um ônibus e você chega até a fábrica e você desce na frente da fábrica, né? Aqui não é assim. Então, os polígonos, eles ficam distantes, tá? Distantes das cidades, né? Eles podem até ficar dentro da mesma província, porém, você tem que ter um carro para você chegar até eles, tá bom? Salvo alguns lugares. Existem sim alguns lugares, como Venta de Banhos, dava para você ir a algumas empresas, algumas, dava para você ir com patinete ou de bicicleta. Em Valladolid também dava para você ir de bicicleta em alguns polígonos. Aqui, gente, na Catalunha e na comunidade valenciana, é quase que impossível você não ter um carro quando você mora em lugares mais afastados. E mesmo que você more no centro, você vai precisar de um carro para chegar até um polígono industrial. Então, isso eu queria falar para vocês. Outra observação que eu vou fazer aqui é que o salário aqui, ele é mensal, ele é uma vez no mês, tá bom? O salário, ele pode ser de 900 a 1.300, mais ou menos, essa é a base. Eu digo 900 por quê? Porque aonde eu morei, em Zamora, tá ali os salários, como eu te disse, eu trabalhei 6 horas, eu ganhava 700, e se eu trabalhasse as 8 horas trabalhadas, seria provavelmente 900 euros. Aumentou, me parece que aumentou um pouquinho, mas que vocês tenham em conta que muda de província para província. Tem províncias que pagam menos o salário, tá? Se cobra menos. Eles falam cobrar, né? Então, você cobra menos, tá bom? 1.100, 1.050, 1.080, 900. Então, que você fique ciente disso. Já na comunidade valenciana e em Catalunha, em Madrid, nesses lugares, você tem sim a chance de ganhar aí os 1.300, né? Porém, e até um pouquinho mais, dependendo da fábrica, da empresa, do horário, tudo depende, tá? E também depende também da sua formação, daquilo que você faz, se você vem com documentação e você vem com tudo apostilado, não, gente, eles dizem aqui, quando você traz para cá, né, algum tipo de, você convalida, perdão, quando é convalidado e é válido aqui e precisam, né, que eu acho que são profissões, assim, realmente de extrema importância, não são todas, são pessoas realmente que têm a profissão, né, como TI, essas coisas, então, pode ser que você ganhe mais, que você tenha aí. Eu nunca vi um médico aqui brasileiro, tá bom? Onde eu passei, nos hospitais. Eu nunca vi uma recepcionista brasileira, um recepcionista brasileiro nos hospitais. Eu nunca vi recepcionistas brasileiros em hotéis. Eu nunca vi, tá bom? Inclusive, tem uma rede de supermercado aqui na Espanha que ela só pega espanhóis, ela só contrata
pessoas nascidas aqui, né? Os deles. Então, não contrata imigrantes. Então, gente, é que vocês saibam, né? Que aqui a labuta é dura, tá bom? Outra coisa também. Aqui se recebe uma vez por mês, como eu disse. Não existe cesta básica, não existe convênio médico, não existe vale transporte, não existe ajuda de custos. Então, para que você saiba que você tem que ser bom administrador, que você vai receber uma vez no mês, você vai tirar sua gasolina do mês todo, vai deixar guardada essa gasolina, né, esse dinheiro da gasolina do mês todo. Então, você vai ter que ser uma pessoa bem, muito boa na administração, porque é uma vez ao mês, você não tem ajuda nenhuma, tá bom? É só uma comparação, tá bom, gente? Não é, são comparações que eu faço, quando eu falo do Brasil pra cá, é porque geralmente nós brasileiros, né, moramos aí, e às vezes nós temos essas coisas, né, a mais, né, no pacote aí. Mas também temos problemas a mais, né? Então, eu entendo. Então, que esse vídeo, gente, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, que é só o esclarecimento, tá bom? Esse vídeo não é pra desanimar ninguém e tampouco também pra influenciar alguém a fazer loucuras e vir. Não, eu sou bem clara. Eu quero que você fique à vontade, você tire suas conclusões, tá bom? Eu estou falando do que eu estou vivendo, o que eu vivo, né? Mas cada cabeça é sua sentença, cada um tem o direito de escolher. Quem tem o sonho de sair do Brasil e sabe o que está passando é você, né? Cada um sabe a sua dificuldade, a sua vida, né? Então, todo mundo tem o direito de fazer as suas escolhas. Só não faça bobeiras, não faça tonterias, como dizem aqui, para que você não se arrependa futuramente, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Mas nos próximos vídeos eu vou estar comentando aí a respeito de autônomo, né? De como é ser autônomo na Espanha, como que é abrir uma empresa, que o meu esposo também tem bastante experiência com isso. Tá bem? Bom, gente, espero que tenha servido de algo aí esse vídeo para vocês. E se vocês gostaram, mais uma vez, dá um like, tá bom? Comenta e compartilha. E se inscreve no canal. Um beijo. Deus abençoe.